Eu vou compartilhar com você uma história milenar, mas tem o poder de impactar a sua vida hoje, assim como impactou a minha. E eu desejo de coração que ela sirva de inspiração para você, assim como foi para a minha vida. Esse vídeo é para você que quer crescimento, que quer melhorar a sua vida, ficando 10 vezes mais forte, 10 vezes mais saudável e 10 vezes mais forte, saudável e sábio. Você pode acompanhar comigo essa história no livro de Daniel. É uma história de sabedoria, fé, coragem e escolhas conscientes. Eu vou te contar, lógico que tem pessoas que contam muito melhor essa história do que eu, mas eu vou contar do meu jeito. Daniel, ele era um jovem que foi feito prisioneiro na época da Babilônia, e aí os reis pegaram ele e os amigos dele, e para não matar, porque viram que ele tinha uma certa, ele não era qualquer um, ele já fazia parte de uma nobreza, falaram para eles assim, vocês vão ficar aqui se preparando para vocês encontrarem o rei depois de alguns anos. Eles ficavam anos se preparando para encontrar o rei. E aí, essa preparação tinha a ver com banquetes, com o melhor que aquela terra poderia dar, em questão de comida e tudo, vinhos e bebidas e carnes e tudo. E aí Daniel falou assim, não, peraí, vem cá um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, dá pra gente comer aqui só vegetais e pra beber somente água. É o suficiente pra gente se preparar pra falar com o rei. Ele arriscou a vida dele, porque você estava indo contra a ordem de um rei. Ele chegou lá pro cara e ele concordou e falou assim, mas se vocês não ficarem bem, a minha cabeça vai pro saco e a sua também. Ele falou, não se preocupe, em 10 dias, se você não vê diferença na nossa saúde, na nossa beleza, na nossa disposição, na nossa inteligência, aí a gente descontinua o trato. Daniel teve a oportunidade de desfrutar do melhor que era oferecido ali pelo rei no palácio. Comidas finas, vinhos caros, carnes diferenciadas, muita diversidade. Mas ele sabia que se ele comesse daqueles alimentos, a conexão, a consagração que ele tinha com o Deus dele ia ser prejudicada. Então ele escolheu comer apenas vegetais e beber água. Daniel me mostra que cuidar do corpo sim é muito importante. Cuidar da sua alimentação é extremamente importante. Mas se você não cuidar da alma e do espírito, tudo perde sentido. E aí você pode acompanhar lá na Bíblia que realmente, depois de 10 dias, foi constatado que ele e todo mundo que seguia aquela dieta, que era somente para comer vegetais e beber água, né? Então ele não se deliciava dos prazeres ali que estavam sendo oferecidos para ele. E lógico, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de devoção. Então foi constatado que eles estavam sim mais inteligentes, fortes, saudáveis, bonitos do que os outros. E a história de Daniel é muito bonita porque depois acontecem várias provações na vida dele e dos seus colegas e ele ultrapassa essas situações difíceis. Uma delas foi a fornalha, né? Que os amigos deles foram na fornalha. Por quê? Porque eles não queriam adorar o Deus de Nabucodonosor, que era o rei da época. Eles queriam continuar adorando ao Deus, que é o mesmo que eu sirvo. Por isso, quem não adorasse o rei de Nabucodonosor seria jogado na fornalha. E foram lá os 3 colegas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que aconteceu? Surgiu o 4º homem no meio daquela fornalha, que era o próprio Jesus Cristo, na minha opinião. E eles não saíram com nenhum pelinho queimado. E aí Nabucodonosor pôde ver com os próprios olhos que o Deus que eles serviam era realmente vivo, poderoso, fiel. E depois dessa aprovação, teve outra também muito importante, que tá tudo lá, viu gente? Vocês podem ler lá, livro de Daniel, que foi da Cova dos Leões. Daniel, mais uma vez, ele não parou de adorar o Deus Todo-Poderoso, diferente do Deus da época do rei do Nabucodonosor, e aí ele foi lançado na cova, numa cova que tinha vários leões, que era a época. Na época eles faziam assim, jogava lá um indivíduo e ele era devorado, porque desobedeceu a ordem do rei. Mas Daniel, mais uma vez, é surpreendido pelo poder do grande Deus, e ele sai sem nenhum arranhão da cova dos leões. Então, eu queria passar isso para vocês hoje, uma história real, milenar, que fala tanto comigo, que me inspira tanto, como que as nossas escolhas, o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas atitudes, mesmo em meio a um mundo que prega totalmente o contrário, como você se manter ali no seu propósito, no seu objetivo, no seu foco, na sua verdade, com a ajuda de Deus, claro, sempre mostrando a direção, como você está no lugar certo, você está vivendo, vai viver o sobrenatural, você vai viver o sobrenatural. Você vai na cova, você não vai ser comido, você vai com fogo, você não vai ser queimado e tantas outras coisas. Suas escolhas estão te enfraquecendo ou estão te fortalecendo? Você está ficando 10 vezes mais inteligente, forte, sábio, ou você está ficando cada vez menos
Quais os banquetes que você tem recusado? Quais os banquetes que você tem aceitado? Às vezes um banquete é uma aparência tão linda, é uma coisa tão bonita para você, que os seus olhos brilham vendo aquilo, mas são coisas tão passageiras, são prazeres tão rápidos ali, coisas que não ficam, coisas que não têm valor. Não adianta nada a gente cuidar do corpo, não cuidar do espírito e da alma. Se a gente conseguir juntar tudo isso, eu acredito que nós teremos uma vida plena, abundante. Assim como está escrito na Bíblia, que nós teremos. Você já conhecia essa história de Daniel? Deixa aqui nos comentários e alguma coisa que te chamou a atenção lendo esse livro, me conta aqui que eu vou adorar saber. Manda para aquela pessoa que está passando por alguma situação em que tem que abdicar de certas coisas, mas lá na frente você vai entender e vai colher o fruto e vai agradecer de não ter se corrompido com os banquetes do rei. E nós? O que temos escolhido colocar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração? Algumas amizades que só querem ficar perto de você para te controlar, alguns relacionamentos que são tóxicos, pensamentos que te adoecem. Ai, Cacá, mas você viaja, né, meu? Tá me falando uma coisa lá da época de rei, de banquete. Hoje em dia não se aplica. Sabe como se aplica? Você pode sim se consagrar hoje nas pequenas decisões que você toma diariamente. Muitas vezes nós precisamos recusar muitos banquetes que nos são oferecidos. Cosméticos industrializados, cheios de toxinas, comidas industrializadas, carregadas de conservantes que te fazem mal. E os hábitos que te enfraquecem. Isso não tem a ver apenas com cuidado físico. Foi a união perfeita de escolha consciente com a bênção de Deus. Que a sua vida também reflita saúde, sabedoria, inteligência, beleza, tudo isso com muita consciência, adoração, temor a Deus, devoção àquele que tudo criou. Que assim como Daniel, você também possa ser 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais saudável, 10 vezes mais forte, 10 vezes mais corajoso e tenha 10 vezes mais devoção a Deus. Se esse vídeo falou com você, eu quero te convidar para vir comigo numa jornada simples, natural, sobrenatural, de muita saúde, de muita fé e de escolhas conscientes. Eu te espero no próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui. O que mais te chamou a atenção nisso tudo? Além desse mar, desse cenário incrível. Um beijo.